Vocês já estão cansados de saber que tanto Lost Canvas quanto Next Dimension contam a história da Guerra Santa do século XVIII sobre perspectivas diferentes. Next Dimension a perspectiva de Masami Kurumada, o autor original da série, e Lost Canvas a perspectiva contada por Shiori Teshirogi. Hoje a gente vai confrontar e criar uma verdadeira guerra de 1000 dias aqui entre dois cavaleiros de gêmeos. Quer saber qual deles pode ser o mais poderoso? Conhecer um pouquinho mais de cada um deles e ver as diferenças? Continua até o final do vídeo. Olá meus queridos, eu sou o Avalon das páginas Avalon Geek e vamos conversar hoje sobre Abel de Gêmeos e Aspros de Gêmeos, dois poderosos cavaleiros de ouro de gêmeos das suas respectivas obras Next Dimension e Lost Canvas. A gente vai fazer algumas comparações, falar dos poderes deles, dos grandes feitos deles dentro das suas respectivas obras e chegar a uma conclusão. Qual deles é o mais forte, hein? Qual deles é o seu favorito? E antes mesmo da gente começar a tecer algumas opiniões e contar a história deles, eu já vou pedir para você deixar o seu like pra gente saber que esse tipo de vídeo agrada ao público, porque daí a gente pode trazer de todos os outros Cavaleiros de Ouro e quem sabe até de outras patentes. E também vou pedir para vocês já comentarem aí qual dos dois é o seu favorito, Abel de Gêmeos ou Aspros de Gêmeos. Qual vocês acham mais forte, o seu favorito? Comenta aí. Vamos começar por Abel de Gêmeos. Ele é um dos Cavaleiros de Gêmeos da versão canônica, que é Next Dimension, eu não vou entrar nessa discussão aqui, e ele é irmão de Caim, que é o verdadeiro Cavaleiro de Gêmeo daquela geração. Era dito que ambos estavam presos em um mesmo corpo por uma brincadeira dos deuses, mas o que a gente descobre a partir do capítulo 87 do mangá é que, na verdade, Abel não possui um corpo. Ele é apenas uma mente criada dentro do próprio Caim a partir de um excesso de células produzidas na gestação de Caim quando ele era um bebê. E que essas células, que normalmente são eliminadas num processo natural chamado apoptose, acabaram resistindo a esse processo natural, criando uma personalidade muito forte, capaz de se opor à personalidade bondosa de Caim. A verdadeira forma de Abel era um rosto que ficava localizado atrás da cabeça de Caim e que acabou sendo removido por uma cirurgia realizada por Odisseu de Ofiuco. Desde a sua primeira aparição na obra, Caim sempre se autoproclamou como um traidor, um verdadeiro cavaleiro maligno. E a sua manifestação desde criança, quando ele aparece pelas primeiras vezes na infância do Caim, sempre foram de que este agia de forma contrária ao seu irmão. Tudo aquilo que Caim buscava proteger, Abel procurava destruir. Abel chegou a desejar a cabeça de Atena como um traidor, inclusive se colocou à disposição de trabalhar em conjunto com as tropas de Hades, inclusive ofereceu ajuda a Odisseu para que ambos pudessem cortar a cabeça de Atena e governar o santuário. Porém, na verdade, ele não era um ser maligno, como o próprio Odisseu acabou afirmando. Embora passasse essa impressão de ser maligno, sádico, cruel, ele apenas adotou essa personalidade para se opor a Caim e criar uma personalidade forte o suficiente que sobrevivesse ao processo natural de eliminação celular. Uma curiosidade é que Suikyo, ao enfrentar este cavaleiro, afirmou que Caim era mais forte do que Abel, algo que a gente pode deduzir por talvez o Caim ser o verdadeiro cavaleiro detentor daquele corpo. Outra curiosidade é que, como Abel não possui um corpo próprio, ele é o primeiro Cavaleiro de Gêmeos a dividir a armadura com seu irmão ao mesmo tempo. Diferente de outras gerações, outros mangás e animes, onde um Cavaleiro de Gêmeos passava a armadura para o outro e depois pegava de volta, enfim, aquela história que vocês já bem sabem de Canon, Saga, Íntegra, Paradox. Dentre as técnicas que Abel apresentou, ele é capaz de utilizar a explosão galáctica, a técnica característica dos Cavaleiros de Gêmeos, que funciona projetando uma onda de choque ao cruzar os braços do Cavaleiro de Ouro, criando um verdadeiro impacto explosivo, que é tão poderoso, tão grande, que pode até mesmo destruir estrelas e pulverizar os seus oponentes. Também há outra dimensão que abre uma fenda no espaço para uma dimensão completamente alternativa,
com tamanha força que é capaz de arrastar, de puxar os inimigos, absorvendo-os para aquele espaço no qual permanecerão vagando completamente sem rumo. E por fim, o Satã Imperial, que até a realização da obra de Next Dimension havia uma ideia de que poderia ser uma técnica do grande mestre, como o próprio Lost Canvas vende pra gente. Mas aqui é uma técnica de um cavaleiro de gêmeos mesmo. Uma técnica mental na qual é emitida uma espécie de onda de energia que atinge o cérebro do inimigo, controlando a sua vontade e tornando-o mais agressivo, até que alguém morra em frente à pessoa que está sob o controle dessa técnica. Essa é a única forma de conseguir fazer com que os seus efeitos sejam dissolvidos. Dentre os grandes feitos que Abel demonstrou na obra, ele se mostrou muito poderoso ao conseguir enfrentar Ikki de Fênix, vamos lembrar que era um Ikki pós-saga de Hades. Também enfrentou Aiacos de Garuda, que embora fosse previamente um Cavaleiro de Prata e depois se tornou um espectro, um dos 3 juízes, sempre foi dito como sendo tão forte quanto um Cavaleiro de Ouro. E mesmo que os dois, tanto Ikki quanto Aiacos, tenham conseguido atravessar a Casa de Gêmeos, nenhum deles foi capaz de derrotar o próprio Abel. Tanto é que este conseguiu atingir o Aiacos com o seu Satã Imperial e afetar a sua mente. O único que foi capaz de derrotar Abel e que foi o responsável pela sua morte foi Odisseu, que o paralisou e realizou a cirurgia da apoptose, levando à eliminação das células que faziam parte, que eram o próprio Abel. Já a contrapartida não canônica de Abel é Aspros de Gêmeos. Ele é o principal cavaleiro de gêmeos do século XVIII na versão de Lost Canvas e é o irmão mais velho de Défteros. E originalmente era um aprendiz a cavaleiro bastante nobre, generoso e que desejava se tornar um cavaleiro ao lado do seu irmão, o qual ele inclusive protegia porque este era discriminado por ter nascido sobre uma estrela amaldiçoada. Acontece que anos antes do início da Guerra Santa, ele acabou sendo persuadido por Ioma de Mefistófeles, que implantou uma semente maligna em sua cabeça, fazendo com que pensamentos negativos começassem a brotar nele. Com o passar dos anos, Aspros foi se tornando cada vez mais ambicioso e com inveja de Défteros por conta do seu poder, inclusive temendo que este assumisse o cargo como Cavaleiro de Gêmeos. Ele passou a repudiar a força de Défteros e a mantê-lo escondido nas sombras, até que o seu estopim foi quando rumores começaram a circular de que o Grande Mestre nomearia o seu sucessor e que este não seria Aspros. Ele então, tomado pela inveja e pela obsessão em se tornar o mais forte e herdar aquele cargo, acabou controlando a mente de seu irmão com a técnica Satã Imperial que ele aprendeu em Starhill e ordenando um ataque ao Grande Mestre. Mas seu plano acabou falhando e ele acabou sendo morto por Défteros, embora antes mesmo de sua morte tenha, num ato de loucura, utilizado o Satã Imperial em si mesmo. Ele foi revivido por Hades, se tornou um cavaleiro renegado, derrotou o seu irmão, então se livrando do efeito do Satã Imperial e se unindo ao espírito do seu irmão para finalmente tentar se redimir perante Atena. Já sem maldade em seu coração, ele foi responsável por derrotar e selar, pelo menos temporariamente, Ioma de Mefistófeles, que era na verdade o deus Kairos, mas acabou falecendo novamente após o seu corpo, que tinha duração temporária ali de 12 horas, ultrapassar o limite imposto por Hades. Dentre as técnicas, ele também é capaz de utilizar a explosão galáctica, a outra dimensão e o Satã Imperial, todas técnicas corriqueiras já dos Cavaleiros de Gêmeos, além de uma técnica exclusiva chamada Arco Geminga. Essa técnica cria um pequeno espaço de um verdadeiro campo magnético. Essa técnica cria um verdadeiro campo magnético pequeno, na forma de uma esfera que vai se expandindo até que atinge o adversário e começa a esmagar o seu corpo por conta de uma grande pressão criada pelo campo magnético. Dentre os grandes feitos de Aspros na obra, ele enfrentou e derrotou o poderoso espectro Earhart de Vampiro, que havia absorvido o poder de uma segunda estrela maligna das Sapúrias de Cetus,
enquanto também foi capaz de enfrentar e superar o grande mestre Sage naquele atentado contra ele, embora no final a gente saiba que ele tenha sido derrotado pelo seu próprio irmão Défteros. Mas, quando revivido, Aspros foi capaz de derrotar Défteros e também foi capaz de sobreviver às técnicas dimensionais e temporais de Ioma, que era na verdade o deus Kairos, o qual ele acabou conseguindo derrotar e selar, embora como a gente saiba, não tenha sido tão efetivo assim. Meus queridos, de uma forma resumida, essa é a história tanto de Aspros de Gêmeos quanto de Abel de Gêmeos, e eu quero saber de vocês qual vocês acham que é o mais poderoso. Eu particularmente acho um pouquinho injusto comparar aqui, porque de fato o Aspros teve mais feitos do que o Abel. Inclusive acho que a própria história não proporcionou ao Abel muita oportunidade de mostrar o quão poderoso ele era. Mas considerando que ele enfrentou um juiz do mundo dos mortos, enquanto que o Aspros foi capaz de derrotar um deus, eu acho que eu vou ser obrigado a dizer que o Aspros é mais forte, inclusive por ter uma versatilidade maior, já que além de dominar as mesmas técnicas, ele também foi capaz de controlar a outra dimensão de tal forma que até mesmo o caminho só percorrido pelos deuses ele conseguiu dominar com a sua outra dimensão. Além de, claro, ter ali uma técnica a mais, que é o arco Geminga, que só foi utilizado uma vez, não parece ser tão poderosa assim. Então digam pra mim aí qual vocês acham que é o mais forte. Não esqueçam também de comentar qual o seu cavaleiro favorito. Qual cavaleiro vocês gostariam que fosse o próximo nesta série Next Dimension contra Lost Canvas? Qual será que é o santuário mais poderoso dessas obras? Vocês conseguem adivinhar? Então vamos continuar com os próximos vídeos e vocês vão eleger aqui qual vai ser o próximo Cavaleiro de Ouro que a gente vai trazer. Vocês querem que eu traga dos outros gêmeos, Caim e Défteros, ou vocês preferem que eu traga de outro signo? Comentem aí também. Então, meus queridos, muito obrigado por tudo, um grande abraço e até mais!